Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para ler as Escrituras e alertar, porque a Bíblia fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 34. Estas são as palavras de Jesus: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo extraiu uma história do Antigo Testamento. Foi o juízo que Deus havia derramado sobre aquela geração, aquele povo que viveu e desfrutou de todo o prazer da carne. Consequentemente, a aberração, a abominação e a imoralidade, o pecado que cada vez mais se tornou grave. E Deus, vendo tudo aquilo, como aqueles homens estavam vivendo, e Jesus Cristo, ele extraiu esta história e notificou que, como foi naqueles dias, seria também a volta dele, seria semelhante. A Bíblia fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E Noé era um homem justo em suas gerações. A história de Noé, sendo ele a 8ª pessoa guardada por Deus para não ser destruído. E em Gênesis está escrito que a descendência de Noé, Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Maalalel, Maalalel gerou Jered, Jered gerou Enoque, e andou Enoque com Deus, e Enoque gerou a Matusalém, e Matusalém gerou a Lameque, e Lameque gerou um único filho, a quem chamou de Noé. Este é Noé. 8 gerações até chegar a ele. Este homem, ele viveu naquele tempo, e a terra, os homens, os animais, os répteis, as aves dos céus, todo ser que possuía o espírito de vida naquele tempo de Noé. A Bíblia fala: e os homens se multiplicavam na face da terra, e por se multiplicar, o pecado também se multiplicava. Jesus fala neste mesmo evangelho: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. E no tempo de Noé estava agravante. O pecado estava passando do limite. O homem estava cada vez mais afundado no pecado. E a Bíblia fala no livro de Gênesis: e viu Deus a terra. Deus olhou para a terra
e viu como ela estava contaminada, porque toda a carne havia se corrompido em seu caminho, exceto o homem, exceto Noé. O apóstolo Pedro diz ser ele a 8ª pessoa, ele o pregoeiro da justiça, que Deus guardou. Sobre ele Deus estabeleceria uma aliança. Mas o resto dos homens, o pessoal que não tinha o temor de Deus, que viveram só em prol do pecado, desenfreadamente, cada um cometia uma loucura, cada um vivia conforme o coração guiava, estava só atentando ao momento, vivendo só para o prazer e se entregava cada vez ao pecado. A Bíblia fala que era amar continuamente o coração daqueles homens. Não havia limites. O pecado estava crescendo à medida que se multiplicavam os homens na face da terra. E chegou ao conhecimento de Deus. O pecado cheirava mal. É um pecado que faz separação entre o homem e Deus. A religião distancia o homem de Deus. A política cega o homem. O amor ao dinheiro faz com que o homem se desvie da fé. Mas o pecado separa o homem de Deus. E aqui Jesus fala como foi nos dias de Noé. Naquele tempo era algo comum, era bebedice todo dia, todo final de semana era cerveja gelada. Pode estar 0 abaixo de graus, pode estar 50 abaixo de 0, mas ele estava com a latinha gelada, está bebendo e saciando o desejo da carne. E a bebedice era grande. O apóstolo Paulo chega a escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo 10: os bêbados não hão de herdar o reino dos céus. Mas era algo comum, era normal para aquele povo, para aquela geração. Eles comiam, e a Bíblia fala que a glutonaria é uma das obras da carne. Estava comendo e não enchia a barriga, ficou obeso, obeso espiritual e obeso naturalmente, fisicamente, e estava uma bagunça grande. Mas Noé estava lá, sendo justo em suas gerações. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Era festa, era comemoração, era uma alegria carnal, mas era uma alegria não distante dos dias de hoje. Qualquer feriado é motivo de uma pessoa encher a cara, andar cambaleando pelas ruas, comer, beber e se alegrar. Chega em casa e ainda bate na mulher. É o valentão, é o machão. A mulher não pode falar nada. Ele levanta a voz e levanta a mão. Aí depois separa. Vai buscar uma mais nova. Ele não se contenta com a que tem e vai buscar o divórcio. Vai lá no cartório.
da entrada no divórcio. Mas está vivendo. A Bíblia chega a falar no livro de Apocalipse: tem nome que vive, mas está morto. Porque o pecado mata o homem. O salário do pecado é a morte. Primeiro vem a espiritual. E pode chegar a natural, a que todos conhecem. A morte que o homem vai ter que ser levado à sepultura um dia. E está escrito, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas no tempo de Noé, estava terrível, estava tenebroso. Ninguém queria saber de nada, somente o viver, se alegrar. Era bebida todo dia, era comida que não faltava na mesa, não havia fome, não havia miséria, todo mundo andava em fartura. Ter dinheiro não é sinal de ter Deus na vida. A mesa recheada não é sinal que o homem tem Deus na sua vida. Porque Jesus fala que o homem, a sua vida não consiste nos bens que ele possui. Não é na abundância de bens. Porque se fosse assim, aquele rico não teria ido para o inferno, não teria sido condenado. Estavam casando. Eu vi uma estatística que diz: uma a cada 3 casamentos, um dá certo, 2 se divorciam. E se tornou algo natural. Nos dias de hoje, tem pastor por aí que está no 3º e 4º casamento, mas continua pregando a palavra de Deus, continua abrindo igreja aqui e lá no sul, no norte e em qualquer lugar que você vê. Igreja para todo gosto. A mulher já está no 4º e no 5º casamento, mas ela pensa que Deus está aceitando. Ela fala que Deus fala com ela, que Deus está abençoando ela e que tudo vai bem. Estavam todos desapercebidos. Todo mundo estava brincando, se divertindo, e Noé se esforçava para ter o compromisso com Deus e levava a sério aquela obra. Aqueles que querem viver uma vida com Jesus vão padecer muito, vão sofrer, vão ser ignorados, vão ser afrontados, vão ser zombados, vai ser caluniado, difamado. Aí Jesus fala: bem-aventurados sois vós, que quando disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Bem-aventurado é vocês que sofrem perseguição por causa da justiça. Noé era pregoeiro da justiça. A Bíblia fala que ele andava com Deus. Ele era justo em suas gerações. Andar com Deus, poucos conseguem. Poucos têm este privilégio na terra. Porque o ditado popular é: a Maria vai com as outras, todo caminho leva a Roma. É um guiando o outro, cego e mais cegos. Mas andar com Deus é aquilo que Jesus diz em Lucas capítulo 14 e versículo 33. Tem que renunciar a tudo. Você gosta de futebol? Então renuncia ao futebol. Você é amante do funk? Então despreza o funk. Você gosta de uma pinga? Então aborreça. Gosta de cerveja? Ou gosta de pornô? O que você gosta nesta terra? Fazer sexo com toda? Viver uma vida e pensar que é só alegria na carne e depois não vai ter consequência?
O que você gosta de fazer nesta terra? Fumar maconha? Gerar cocaína? Aqui tem tudo que o homem gosta. E tudo e mais um pouco. Mas aqueles que andam segundo a carne não agradam a Deus. Se não agrada a Deus, está agradando a quem? Só tem um. É Satanás. Ele é o Deus deste século. O diabo anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas aquele tempo estava tomado pelo pecado. Aquele tempo, o tempo antigo, foi marcado pelas águas do dilúvio. Deus sentiu o desejo. Deus teve que tomar uma decisão. O apóstolo Pedro chega a falar: Deus é longânimo conosco, não querendo que nenhum de vós se percam, mas que venham ao conhecimento da verdade e arrependam-se. Deus anuncia em todo lugar a todos os homens que se arrependam, foi quando tem determinado um dia em que com justiça há de julgar este mundo. A base do trono de Deus é a justiça e o juízo. No livro de Salmos está escrito: Deus se faz conhecido pelo juízo que fez. Mas o povo pensa que Deus é Papai Noel. O povo está chamando Deus de corintiano, está chamando Deus de brasileiro. O povo pensa que Deus é cachaceiro, para dar cachaça para o povo beber. O povo está pensando que Deus é agiota, vai emprestar dinheiro e receber a juros. O povo está pensando que Deus realiza sonho. O homem sonha em ser rico apostando na Mega Sena e pensa que Deus vai ajudar. A Bíblia fala que Ele é justo, verdadeiro e fiel. Ele é santo. Ele é o Deus do juízo. Ele é justo. Nos seus caminhos não há variações de pensamentos. Em tudo que Ele faz, em tudo que Ele fala, tudo isso acontece. Mas o povo não estava preocupado. É como hoje. Não está preocupado com a volta de Jesus. Estão fazendo planos para ver se a vida melhora. Está buscando enriquecer. Estão buscando fama. Estão vivendo só para o momento. Estão se alegrando até o último instante. Estão desapercebidos. Mas a igreja vem pregando há mais de 2000 anos. Jesus está voltando. E Noé era pregador da justiça. Quando Deus chamou Noé, Noé tinha 500 anos. Ele gerou 3 filhos. E quando Deus chamou ele para construir aquela arca, ele tinha 600 anos de idade. 600 anos. E ele começou a construir a arca que seria para ele e para a sua casa como salvação. A Bíblia fala na carta de Hebreus, Noé, divinamente avisado acerca do dilúvio, ele creu, temeu, porque quem falou com ele não foi o espírito do bruxo, não foi padroeira, não foi Padre Cícero, não foi o Papa. Quem falou com Noé não foi Dalai Lama, não foi Maomé. Quem falou com Noé foi o próprio Deus. O próprio Deus falou com Noé. Noé não estava delirando. Noé não estava ficando louco. Noé, ele foi avisado. O profeta Amós fala que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não sai falando com qualquer pessoa. Deus fala com os seus servos. Primeiro ele avisa para os seus passarem a mensagem.
No Velho Testamento, Deus mandou Daniel selar as profecias daquele livro, porque não era para aquele tempo. Mas nos últimos tempos, em que todos nós estamos convivendo, Jesus falou para o seu apóstolo, chamado João: não seles mais as palavras da profecia deste livro. Elas devem ser anunciadas. As coisas que hão de acontecer e as que brevemente devem acontecer. E Noé permaneceu firme. O mundo zomba, mas vão chorar. O mundo está se alegrando, mas a alegria deste mundo vai se converter em tristeza. A pessoa fica loucona, bebendo cachaça e fica embriagada. Ela fuma maconha, 2, 3 e passa a noite inteira fumando. Cheira cocaína até sentir overdose. E ela pensa que isso é alegria. Isto nunca foi e nunca será alegria. Isto é uma falsa alegria, uma falsa paz. Mas o diabo quer encher você de cocaína, de maconha e de cachaça. Ele quer dar a você as melhores mulheres da terra, como fez na antiguidade. Os varões de fama, eles escolhiam as melhores mulheres. Eram os homens poderosos. Mas Jesus Cristo falou que este mundo vai entristecer, porque a alegria do mundo passa, a soberba da vida passa. O que aproveita o homem se alegrar? Porque a cachaça não vai te oferecer paz eterna. Jesus fala que esta geração não vai passar sem que todas estas coisas aconteçam. Você que fica aí pondo a esperança no governo, esperando que o país vai melhorar, o Lula pode entrar na política de novo, mas a situação do Brasil não vai melhorar. É daqui para pior. Jesus fala: basta cada dia o seu mal. É o pecado que é o pecado que é o mal desta geração, como foi da geração do dilúvio. As pessoas estão brincando com o pecado, não estão considerando a palavra de Deus, e depois que morre, vai acender vela, vai pagar missa de 7º dia. Pensa que foi para purgatório, fumou, bebeu, se prostituiu, e depois que morrer, pensa que foi para purgatório. Tem umas pensando que vai reencarnar. Se aqui foi ruim, na outra vida vai ser boa. Isso é conversa do diabo. O diabo veio enganar, e ele consegue enganar o homem, porque o homem passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, passa a vida inteira correndo atrás de fama, passa a vida inteira correndo atrás dos seus próprios interesses, quando na verdade a Bíblia está professando que haverá um dia de juízo. Paulo diz na carta de Romanos, em que todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E você que teve o privilégio de pregar a verdade e não pregou, porque estava com medo de ofender o próximo, estava com medo de falar a verdade e morrer por causa da verdade. A Bíblia fala em Apocalipse que os covardes não entram no céu. Mas esta geração aqui não vai passar. Geração futura, o que espera o futuro, a ira de Deus vai cair. Ai daqueles que ficarem, ai daqueles que passaram a vida inteira pensando que Deus não iria vingar, não iria julgar este mundo. Este mundo está selado por Deus, ninguém vai escapar. Mas aqueles que receberam a redenção pelo sangue de Jesus não terá o dano da segunda morte. Aqueles que ressuscitarem com Jesus não vão sofrer o dano da segunda morte.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando Moisés escreveu o livro de Deuteronômio, ele deixou registrado: tomo hoje como testemunhas o céu e a terra diante de vós. Um dia estas palavras, elas serão usadas contra a geração passada, contra esta geração presente. E Noé era o pregoeiro da justiça. Foi guardado porque Deus sabe reservar o justo e guardar ele. Mas os injustos, Deus sabe também reservar para o dia da destruição. Aquela geração estava com os dias contados. Deus havia decidido. Falou com Noé, porque Noé achou graça aos seus olhos. Hei de destruir toda a substância que eu fiz, disse Deus. E olha que Deus tomou uma decisão que muitos pereceram. Está escrito no Evangelho de João: quem crê no Filho não é condenado, quem não crê já está condenado. E aquele povo brincava, se divertia e se alegrava. Todo dia era motivo eles festejar. Mas o engraçado é que cada um estava vivendo sem se preocupar naquilo que estava para vir. Jesus fala que quando ele voltar, será semelhante a um ladrão. Ele vem sem avisar o dia nem hora. Nem os anjos do céu sabem, só o Pai. A igreja, ela está cada vez mais preparada, porque deve estar andando preparada, porque ela não sabe o dia que o seu Senhor vai voltar. Mas bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor voltar, o encontrar fazendo assim. Se pensarmos em Cristo só para esta vida, somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. E aquela geração estava desapercebida. E olha que naquele tempo não existia a tal da internet. E como eles conseguiram se corromper tanto? A terra era maldita por causa do homem. Paulo diz que os homens maus e enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Jeremias diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Maldito o homem que confia no homem. O coração do homem é enganoso. Ah, não, mas eu vou seguir meu coração. Jesus fala que no coração do homem só existem os maus pensamentos. É adultério. Como foi no de Noé, adultério. Mas hoje é normal, como naquele tempo estava sendo. Mas para Deus não tem normalidade neste tipo de ação. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas está vivendo como a Gretchen. Está chegando no auge, batendo recorde. Está no 18º casamento. Tem pregadores por aí que está no 3º, 4º e 5º casamento. Debaixo do pano, debaixo do tapete, e pensa que Deus não está vendo. Aí quando Deus levanta um profeta e enfia o dedo na cara dele, aí eles falam: aqui você não prega, aqui você não fala, porque eu sou dono da igreja, e aqui a igreja quem manda é eu. Você manda nessa igreja aí, que está corrompida, fazendo feitiçaria gospel, pulando carnaval, pulando funk,
jogando futebol. Essa igreja aí é tua. Mas a de Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. A de Jesus é santa, irrepreensível, sem mancha e sem ruga. A de Jesus, ela é santa como santa é o Deus. A igreja de Jesus não se contamina com política. Não se contamina com este mundo de cinema, de praia. É só depravação. Filme de vampiro. Tá cheio de evangélico que gosta de assistir aquelas séries de Lúcifer. Gosta de ver o pai deles, o diabo. É vampiro, fada madrinha. Aí vira feiticeiro e vai ensinar feitiçaria nas igrejas. Mas a igreja de Jesus está pregando, como foi no dia de Noé. Não estão percebendo, porque cada um está brincando com Deus. A Bíblia fala, horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Porque este Deus aqui não é imagem de escultura, como os papas estão pregando por aí. O Deus da Bíblia não é o Deus dos muçulmanos. O Deus da Bíblia não é o Deus dos adventistas do sétimo dia. O Deus da Bíblia, ele não tem nenhuma comunhão com treva. Ele não tem nenhuma concordância. O Deus da Bíblia é santo. O Deus do mundo é maçonaria. O Deus que o mundo adora é imagem de escultura. Estão se alegrando e vivendo só para o momento. Mas a igreja está pregando que Jesus vem. Ele vem com milhares dos seus santos para fazer justiça, para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios pecadores. O ímpio não permanece na congregação dos justos, mas está cheio de ímpio dentro dessas igrejas evangélicas, porque quem governa lá é o espírito de Jezabel. Quem está lá é Satanás, é sinagoga de Satanás, porque aonde há o Espírito de Cristo, aí a liberdade de Cristo. Aonde o Senhor está, a liberdade do seu Espírito. E a liberdade do Espírito é falar a verdade. Porque Deus repreende o filho a quem ama. Mas o bastardo não aceita a repreensão. Ele é soberbo. Ele é presunçoso. Por isso que essas igrejas evangélicas não permitem que nós preguemos lá dentro. A verdade. Prega uma vez e nunca mais você mais prega. Mas as ruas aqui é a igreja onde eu prego todo dia. É na rua que eu estou pregando todo dia a palavra de Deus, pela misericórdia dele. Porque aqui eu sei que o católico pode se converter a qualquer momento. O bêbado, o drogado, o macumbeiro. Porque eles ouvirão e eles saberão que a palavra de Deus é como está escrita. Mas essa geração aqui não vai passar. Você pode buscar melhoria, mas o que está para vir é coisa terrível. Se Deus não poupou, se Deus não perdoou aquele mundo antigo, quem dirá o atual? Hoje é mulher com mulher, homem com homem. É todo tipo de pecado. O homem está casando com o animal para fazer sexo. Homem casando com criança. Porque na cabeça deste povo é só sexo. É fumar e beber. Aí vai assistir futebol e depois fica brigando. Mata um, mata outro. Aí depois fala, Deus não presta. Deus é injusto. É quando é na comunhão, na união entre casal. Porque o sexo fora do casamento é fornicação. E a Bíblia fala que os fornicadores não entram no céu. Pode aproveitar para fazer sexo até com a vaca. Até com um cachorro na rua. Pode aproveitar. Mas depois que morrer, a alma não vai para purgatório.
Você não vai reencarnar. Viu, bonitinho, bonitinha? O que está te esperando é o juízo vindouro. Mas o povo não está percebendo os sinais. Porque só sabem brincar. Zombam da palavra de Deus, zombam dos pregadores da palavra e zombam do juízo. Não considera. Nem o povo de Deus está considerando. No Velho Testamento, Israel não conhecia o Senhor, o juízo do Senhor. Até o jumento, até o boi do campo, do pasto, eles ouvem a voz do seu dono e sabem aonde é a manjedoura. Mas o povo não entende quando Deus fala. Porque está acostumado só a rezar para a estátua. A estátua não fala. A Grou e a Andorinha conhecem o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não entende o meu juízo. Não entende. Porque é muita Netflix. É muito futebol. O povo não entende quando Deus fala. Porque o povo pensa que Deus é Papai Noel. O povo pensa que Deus é corintiano. O povo pensa que Deus é político. Deus é um justo juiz. Ele é santo, ele é verdadeiro. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. Eles não viram Noé entrando. Noé entrou conforme a ordem de Deus. E Noé só saiu da arca depois que Deus mandou. "40 dias e 40 noites. Choveu sobre a face da terra. 150 dias prevaleceram as águas do dilúvio. 5 meses. E a água cobriu até o mais alto monte. E o povo morreu afogado. O povo morreu em seus pecados e Deus não poupou eles. Mas Deus guardou Noé. A igreja não está abandonada como muitos estão pensando aí. A igreja está sofrendo, mas ela está perseverando na sã doutrina. Jesus fala: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja não está só aqui na terra. Como Noé não estava só. Noé estava com Deus e andava com Deus. A ninguém chegava a Deus perto de Noé. E como Noé andava com Deus? Deus é espírito. Ele está em todo lugar, em todo momento. Ele estava com Noé. E Noé construindo a arca. Quando ele entrou na arca, o povo não viu entrar. De repente, Deus fechou a porta pelo lado de dentro. Aí começou a chover sobre a terra. Naquele tempo era algo anormal. Nunca tinha caído um pingo de água na terra. Mas Deus prometeu o dilúvio. As comportas do abismo foram abertas. As janelas dos céus foram abertas. Água descia do céu e água saía do abismo. Não tinha para onde correr. Os ricos estão se programando para tentar escapar da ira do Cordeiro. Os ricos estão estudando cada vez mais Marte, a Lua,
para ver se lá encontra oxigênio. Para lá, eles buscar refúgio. Mas o profeta Amós diz: se eles subirem no céu, a minha mão os derrubará de lá. Se eles descerem ao mais profundo mar, Deus vai dar ordem à serpente para os picar. Não vai ter para onde correr. Quando a indignação de Deus cair na terra, a Bíblia fala que ele tem uma contenda com todos os moradores da terra. E o povo não percebeu. Mas Noé estava lá todo dia. Andava com Deus, temeu a Deus e fez aquela grandiosa obra. E o povo buscando alegria, enchendo a cara, era churrasco todo dia, era festa de aniversário, era todo tipo de festa e comemoração. Hoje em dia aqui no Brasil, é comemoração para todo tipo de cerimônia. Se o filho faz aniversário, é um motivo de festa. Aí traz a renca inteira. E lá não pode faltar cerveja, nem uísque. Se o time ganhou, vai pro estádio comemorar. Cerveja, maconha e alegria. Sexo e o povo só curtindo a vida. Deixando a vida guiar pro inferno. Tá deixando a vida levar, mas está levando pro inferno. O povo não está se preocupando. Outro dia eu estava pregando aqui e os macumbeiros do carnaval vieram atrapalhar a pregação. Aqueles endemoniados. E o povo veio tirar foto, fazer vídeo, porque acha as coisas que o diabo faz bonita, porque são atrativas. Mulher pelada, seminua, homem bombado, e depois vai fumar e vai beber. Passam noites em claro, só se divertindo. Aí depois que morre, vai pagar pro padre a missa do 7º dia. Ele pode até te vender, mas não tem base na Bíblia. Eles são anticristos, são falsos profetas, são filhos do diabo, porque não pregam a verdade. Eles pregam, mas é falsificando o evangelho. Levam multidões para o caminho da perdição. Mas aonde a palavra de Deus está sendo pregada com sinceridade e com verdade, você pode contar nos dedos. Pode contar. Porque não é muito que fica lá. O ímpio não permanece. Começa a pregar contra a idolatria do futebol. Tem evangélico que não gosta de ouvir. Falar que não pode assistir filme de terror, de ação ou qualquer coisa. Tem crente por aí que está jogando até videogame. Mas ele fala que Deus permite. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver para você. Porque quem tem Jesus, ele está aborrecendo a vida. Todo dia. Ele renuncia a tudo. Principalmente a proposta do diabo. Não cai na besteira de querer ficar rico, não. Porque se você tem o que comer, o que vestir e o que se cobrir, esteja contente. Aprenda o exemplo dos profetas. Aprenda o exemplo dos discípulos. E aprenda o exemplo de Jesus. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Porque Jesus falou para Pilatos: o meu reino não é daqui. Noé não era deste mundo. A Bíblia fala que o mundo não era digno deles. Você vive aqui. Mas se você viver com Jesus, você vai viver em sã consciência, que não é daqui. O que você está fazendo aqui é pregar evangelho. E você que não prega, Deus vai cobrar de você.
Você pensa que sou eu que tenho que pregar evangelho? É você também. Você que fala que é missionário, que é pastor. Ah, mas eu não posso porque eu fui chamado para ficar na igreja, apacentando as ovelhas. Essa desculpa Deus não vai aceitar. Prega a verdade. Não se preocupe em encher a igreja. Se preocupe em encher o céu. Porque essa geração que não vai passar. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial. A guerra da Ucrânia e a Rússia é o estopim de uma terceira guerra mundial. A qualquer momento estoura a terceira guerra mundial. E o anticristo vai ter que aparecer. O templo em Jerusalém, o terceiro templo, vai ter que ser erguido. Porque lá o anticristo, a personificação de Satanás numa pessoa, onde vai assentar, querendo ser Deus. E você correndo atrás de futebol, atrás de cinema, só vivendo para beber, vadiar. Cinge bem os teus lombos. Examina as escrituras e vocês vão ver que o que está escrito aqui realmente está tendo mais sentido nos dias de hoje. Porque essas profecias foram de muitos anos atrás, mas elas estão acontecendo boa parte nos dias de hoje. 25% das escrituras são profecias. Jesus fala em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura encontrará fé nela? Foi uma pergunta que ele fez. Ele vai voltar a segunda vez. Desta vez, para fazer justiça. Ele vai reinar 1000 anos aqui nesta terra. O anticristo, a besta e o falso profeta e Satanás serão aniquilados. E Paulo diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, e por último, a morte será aniquilada. É o último inimigo a ser aniquilado. Por isso que fala no livro de Salmos, não haverá mais morte. Mas há mesmo aqueles que morreram no dia de Noé, eles terão que ressuscitar para receber o galardão da condenação. Mas Noé, pregador da justiça, vai ressuscitar também para receber o galardão da vida eterna. Porque Deus não mentiu aos seus servos. Ele falou a verdade. Deus é a verdade. Então desperta. Mas o mundo está desapercebido. Está vivendo uma frieza espiritual. Está vivendo uma apostasia. Está vivendo uma verdadeira corrupção. E ninguém leva a sério. A notícia se dá todo dia. Tragédia, terremoto, inundações, violências, corrupções, mortes, homicídios, roubos, todo tipo de má notícia. Você escuta algum telejornal falar. Mas antes deles falarem, a Bíblia já profetizava. Como ela profetiza o fim de toda coisa, de todas as coisas. Foi Deus que falou para Noé: o fim de toda a carne é chegado perante a minha face. Só tem uma maneira de você se escapar da condenação do inferno. E não é rezando a Ave Maria. Não é comprando missa. Não é acendendo vela. Não é comprando estátua. Não é fazendo campanha. E nem dando dízimo. Não é frequentando igreja. Só tem uma maneira de você conseguir
escapar da condenação do inferno. É ter o seu nome escrito no livro da vida. Crer em Jesus Cristo como enviado de Deus para a salvação deste mundo. Porque Deus enviou Jesus Cristo. Não foi Buda, não foi Dalai Lama, não foi Maria, não foi Allan Kardec, não foi Maomé, não foi Noé, mas foi Jesus Cristo. E o mundo não conheceu ele. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas ele fala, e não perceberam até que o dilúvio os levou a todos. Matou todo mundo. Não teve nem tempo de enterrar. Todo mundo morreu. As águas limparam aquele pecado mau. Até estava corrompida. Era um pecado cheirando mal. Deus teve que ver a terra. Quando ele viu, só viu pecadores. E o pecado cheirando mal. A única solução que se teve naquele dia foi acabar com a raça humana. Deus teve que destruir e uma nova geração veio. A geração de Noé. Os descendentes de Noé. Assim será também na volta do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, muitos vão estar desapercebidos. É jogando videogame, assistindo filme e comendo pipoca. Vão estar no show de rock, adorando o diabo e se alegrando. Vão estar no estádio de futebol, adorando o diabo e se alegrando. Vão estar em show de funk, adorando o diabo e se alegrando. E a igreja desaparecendo. Ninguém vai ver. Mas todos vão ter que falar. O meu parente saiu daqui, cadê ele? Falou que foi para lá e não voltou mais. Cadê meu filho? Cadê meu irmão? Cadê meu pai? Meu pai era pregador do evangelho. A minha mãe pregava. O meu irmão também pregava. Mas o homem estava vivendo na idolatria. Estava se prostituindo com os ídolos deste mundo. Estava se alegrando com o carnaval. Aí depois que ele vai cair a ficha. Mas o meu irmão era crente. Ele falava para mim, mas eu pensei que era estátua que resolvia o problema. Eu pensava que rezar já tinha resolvido o meu problema. Eu pensava que viver aqui e acreditando em papas, eu estava no caminho certo. Pensou errado, agiu errado, porque a igreja estava notificando que Jesus estava voltando. Mas você não deu por avisado. Você se fez de mal entendido. Mas a notícia vai acontecer. Os telejornais vão falar. Um povo desapareceu. Mas no tempo de Noé, não deu tempo nem de abrir a boca, porque aquelas águas matou todo mundo. Mas no tempo de hoje, a tecnologia é grande. Se a língua má já fala uma coisa e se ouve lá no outro lugar, o vizinho sabe o que você está fazendo. O seu pai que mora no norte do país sabe o que você faz aqui em São Paulo. Quem dirá a tecnologia? Você mal acorda e tem alguém falando: olha, fulano de tal está acordando agora. Quando a igreja desaparecer, vai ser tarde demais para muitos. Por isso que o tempo é hoje. Se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus destruiu o mundo antigo de Noé
mas guardou Noé. Esta terra vai pegar fogo. Esta terra vai ser destruída pelo fogo do Senhor. A Bíblia diz na carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 29. O nosso Deus é um fogo consumidor. Ele vai consumir os pecadores desta terra. Ele vai destruir os que destruíram a terra. Aqueles que zombaram da sua palavra. Aqueles que xingaram ele. Falaram mal dele. Vão ser destruídos. Então desperte. Busque a paz e siga buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificai-vos e temei a Deus durante o tempo de vossa peregrinação nesta terra. Ande com Jesus e você vai ter paz. Ande com Ele e você vai ter sossego. Ande com Ele e você não vai ter necessidade de coisa alguma. Ele te suprirá todas as coisas. Você não vai ter mais fome. A fome do pão que o diabo dá. Você não vai ter mais sede. Sede de beber a água que o diabo dá. Mas a água que ele te dá, a que Cristo te dá, ela faz em ti uma fonte de águas vivas que jorre para a vida eterna. Este pão que desceu do céu, se você comer, nunca mais você vai ter fome. Então creia. Se você tem Bíblia em casa, eu te recomendo dobrar os teus joelhos e implorar a Deus a misericórdia. Clamar a Deus por piedade. Porque o que está para vir a este mundo, a Bíblia fala em Mateus 24, Jesus aqui diz, e será uma tão grande aflição, como nunca houve e jamais haverá. Olha que as águas do dilúvio não poupou aquela geração, mas o que está para vir a esta terra, nunca se ouviu, nunca aconteceu, desde que houve nação na terra. É coisa terrível. Na grande tribulação, a estrela vai cair na sua cabeça, se você ficar aqui. Na grande tribulação, o mar vai invadir as cidades. Rio de Janeiro, Santa Catarina, estas cidades que estão próximas do mar. Você está vendo aí no Pernambuco, como está acontecendo. Casas sendo destruídas pela fúria da natureza. Mas na grande tribulação, vocês vão ver coisa pior. Por isso eu te recomendo você buscar Jesus hoje. Porque depois que a igreja sair da terra, vai ver dores e tribulações. Então clame pela misericórdia. Amém? Jesus está voltando. Eis que Ele está à porta. Perto está o dia do Senhor. O juiz está às portas. Então, leia a Bíblia. Examine as Escrituras, porque você vai ver que não vale a pena perder tempo com futebol. Você vai ver que não vai valer a pena perder tempo com funk. Perder tempo com artista de cinema. Perder tempo com artista gospel. Artista de políticos. Não vai valer a pena trocar a vida eterna por esta vida aqui passageira. Não vale a pena trocar Jesus por carnaval, por cerveja, por cigarro. Não vale a pena trocar a verdade pela mentira. Amém? Senhor Jesus, minha esposa Gabriela, Deus abençoe. Irmão Rodrigo, missionária Daiane, Deus abençoe vocês, irmãos.
Amém, irmãos? E todas na paz. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.